Todo mundo sabe que estudar medicina não é fácil. Isso não é uma surpresa para ninguém. Ainda mais se você, como eu, resolve estudar medicina num país que não é o seu, num idioma que é mais difícil ainda, como é o caso do alemão. Aqui há muitas matérias que são difíceis e que fazem com que os estudantes repensem se eles realmente querem estudar medicina ou não. E se muitos alemães pensam assim, imagina nós, pobres estrangeiros que não falamos alemão como língua nativa. Isso pode ser ainda mais difícil para nós. Pensando nisso, eu resolvi trazer o vídeo de hoje. No vídeo de hoje é o primeiro vídeo de uma série de vários vídeos, onde eu vou estar falando sobre as matérias que são mais difíceis na Alemanha. Nós vamos começar com as matérias da Vorklinik, e depois vou passar para as matérias da Clinic e eu vou trazendo para vocês em cada um dos vídeos uma matéria que é mais difícil para os estudantes, é uma matéria que as pessoas normalmente reprovam com mais facilidade. E também vou trazer dicas como você pode estudar essa matéria da melhor forma, além também de trazer alguns livros, aplicativos que podem ajudar nesse processo e que para você esse caminho seja mais fácil do que foi para mim na época, porque eu não tive ninguém que me falasse, olha, estuda assim ou estuda assim. Eu tive que aprender com o tempo, mas claro, quando eu aprendi já tinha passado bastante tempo, então nesse início eu sofri bastante e por isso eu resolvi trazer para vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a primeira matéria, que é anatomia. Anatomia, para as pessoas que falam português, até um pouquinho mais fácil pelo fato de você precisa aprender latim, mas muita coisa é similar, então ajuda bastante, mas nem por isso ela deixa de ser uma matéria difícil. Anatomia é complicada, ainda mais a anatomia do aparelho locomotor, ou seja, braço, perna, costas, pelo fato de ser o primeiro contato que você tem com a anatomia, a primeira vez que você aprende anatomia, é a anatomia do aparelho locomotor. Isso normalmente os estudantes têm bastante dificuldade porque você precisa de aprender muito, você precisa de decorar muitos nomes. Muita gente acha que é só aprender um pouquinho aqui, um músculo aqui, uma artéria ali, um nervo. Não, você precisa aprender também os ossos. Cada beiradinha, cada cantinho, cada buraquinho do osso, você precisa saber qual buraco que é, como é que chama, o que que passa por ali, qual nervo, qual, sei lá, nervo no dentro do buraco do osso, se é na cabeça assim, mas no braço não, mas qual músculo sai, aonde ele termina, você precisa saber exatamente tudo. Isso faz com que a anatomia seja um bicho-papão da Vorklinik. Não só a anatomia do aparelho locomotor, mas também a do ZNS, que seria Sistema Nervoso Central, pelo fato que aqui também você precisa de aprender não só o cérebro, mas o crânio, a base do crânio, os buraquinhos que passam pelo crânio, como chamam cada orifício, por onde passa também, ou seja, o que passa em cada um deles. Você precisa de aprender absolutamente tudo. Isso faz, claro, com que a anatomia seja uma matéria não muito fácil e também é uma matéria que no físico tem muitos pontos, então vale a pena realmente você aprender, além também do fato da anatomia no físico também ter uma parte na prova oral. Então você vai precisar de explicar também as coisas, não somente, como eu disse, o nome dos ossos ou dos músculos, mas também por onde passa cada nervo, cada artéria. Você não só saber o nome, mas saber se a artéria passa por aqui, se ela passa por ali, onde ela vira, onde ela entra, o que está do lado, o que está na frente, o que está atrás. Você precisa saber exatamente tudo. Então, vamos já com as nossas primeiras dicas, agora que eu já resumi um pouquinho a situação. Eu vou começar dando algumas dicas de coisas que eu usei primeiro e depois de formas de estudo. Primeira coisa que todo mundo usa é um atlas. Compre um bom atlas. Claro, o atlas tem o pacotinho normalmente do Prometheus, que você tem 3 partes, tem o da cabeça, tem o do aparelho locomotor e tem o dos órgãos internos. Normalmente, eu acredito que muita gente, não sei se vocês já viram
alguma biblioteca, alguma coisa assim. O Atlas, você vem... Não tem muito texto, realmente, é muita foto, mas você consegue... Eu não sei se tá dando pra ver, eu espero que sim. Mas vocês conseguem ver muito bem as imagens. Eu imagino que sim, espero que sim. Mas eu recomendo bastante um Atlas. A maioria das pessoas usam esse do Prometheus, mas há também de outras... editoriais, cada um escolhe o que preferir. Eu gostei muito desse Prometheus porque além do Atlas, eu estudei bastante com essas cartinhas aqui. Você tem ela separada, ela vem até com argolinha. Você pode separar normalmente por partes, por exemplo, isso aqui é a parte do pé. Então você tem sempre na frente uma parte, uma estrutura. Atrás você tem os números explicando o que é cada um. E às vezes tem algumas perguntas que você também tem resposta atrás. Então essas cartinhas eu gostava muito de estudar quando eu ia, por exemplo, para a universidade, dentro do trem. Eu usava o tempo ali, passando as cartinhas, estudando. É prático, você não precisa de levar sempre tudo, você sempre pode levar uma parte. Então isso facilita bastante. Não é carregar isso na mochila, isso é pesado. O livro, sei, pesa aí seus 2, 3 quilos, então ele é pesadinho. As cartinhas é um pouquinho mais fácil na hora de transportar. Outra opção também que pra mim foi muito, muito, muito boa, eu recomendo cada um. Eu tenho meu querido aqui amigo, vou apresentar pra vocês, esse é o Kevin, que é o meu esqueleto, e eu comprei no início. Eu recomendo todo mundo que possa e queira, que compre um. Ajuda bastante, não só para aprender os ossos, mas também movimentos. E também a questão da parte da cabeça, porque a cabeça dele você pode tirar e você pode olhar por dentro, dá para abrir. E assim você aprende bem o crânio e ajuda bastante. Ajuda realmente muito estudar com o esqueleto. Na época eu comprei, acho que foi 120, 100 euros, uma coisa assim. Há mais caros, há mais baratos, há menorzinhos também, mas é uma boa forma de estudar anatomia com ele. Tem também para as pessoas que compram o pacote do Prometheus, vem normalmente também os posters, e tem posters de músculo e esqueleto. Eu na época, até mesmo, ainda tenho um aqui na parede, eu colei, eu sou uma pessoa muito visual, então eu tinha posters de anatomia, de bioquímica, tudo quanto é lado, porque isso me ajudava a fixar o conteúdo. É até uma dica para as pessoas que são visuais: cole, e cada vez que você entrar no lugar onde você estuda e você vê o pôster, você vai ver um músculo, vai ver alguma coisa e vai lembrando, isso vai fixando muito mais rápido do que se você só lê de vez em quando no Atlas e fechou, pronto, acabou. Então essa é mais uma dica. Também tem os livros. Tem esse da Sua Bota. Esse livro eu até ganhei ele no início. No primeiro dia da universidade, eles estavam... tinha tipo um sorteio. Não era bem um sorteio, era um tipo de sorteio. Uma coisa assim, sabe? Uma gincana, uma coisa assim. E você tinha que tirar um número no saquinho. Algumas pessoas ganhavam, outras não. Eu acabei ganhando o livro. E esse livro, ele é bom para os músculos. Você tem normalmente... Vou até pôr aqui o nome. Dá pra ver? Senão eu vou pôr uma foto. Você tem várias partes do corpo, assim, ossos, né? E você precisa de desenhando os músculos. Ele fala, desenha tal músculo, e é uma boa forma de você ir praticando esses músculos, porque você vai precisar de saber onde começa e onde termina. E esse livro é muito bom para isso, para quem tem problema, né, de lembrar. Eu até que, agora que eu tô vendo, eu não cheguei a usar esse livro. Eu, na época... Não, mentira, eu usei, mas eu fiz cópia. Eu não queria desenhar no livro. Eu fiz cópia e fui desenhando em folhas. E o livro tá até ainda novinho. Quem sabe fazer um sorteio aí. Eu vou dar de presente pra algum seguidor que queira o livro. Pode ser uma boa ideia, né? O que vocês acham da ideia? Escreve aí nos comentários. Se muita gente gostar da ideia, eu vou sortear uns livros, dar uns livrinhos de presente pra vocês. Bom, continuando aqui, tem esse outro livro aqui também. Esse tá em espanhol, mas eu acho que tem ele em português. Eu não sei se tem em inglês, com certeza tem. Esse livro, ele é para você colorir. Ele tem, não sei se dá pra ver, tem o início, tem os planos, ele começa bem do básico, sabe? Tem plano, tem células, para as pessoas também que tem problema na matéria de célula bio, tem célula e você vai colorindo exatamente, ele vai falando do lado aqui o que você tem que colorir de cada, marca a cor e você vai colorindo na célula.
Tem também tipos de tecido, ou seja, para aprender também a parte de histologia. Ele não é só anatomia, ele é realmente um pouco de tudo, sabe? Tem célula, tem aqui sistema nervoso, tem o crânio, para quem quer aprender o crânio também. Ele tem aqui, esse aqui eu já até colori também na época, a mão, os ossos da mão. Nós temos, quer ver, tem músculo da laringe, ou seja, tem internos também. Tem circulação também, por exemplo, circulação em pré-natal, pós-natal. Tem até mesmo também órgãos internos. Eu vi aqui, cadê? Tem uns rins que eu acabei de ver aqui. Tem, por exemplo... Ou seja, aqui você não aprende somente os músculos, mas até mesmo os órgãos internos. E para as pessoas que gostam de colorir, é uma boa forma de você relaxa e ao mesmo tempo você está aprendendo. Eu gosto muito desse livro. Muita coisa eu não colori porque eu descobri esse livro já no último ano, no último semestre. Então eu só usei para a parte que eu tive na época. Eu infelizmente não sabia que existia esse livro. Quando eu fiquei sabendo já era tarde demais. Eu até tentei algumas coisas, mas já não deu tempo de usar o livro. Nós temos também alguns aplicativos de anatomia. São muito bons, eu vou até deixar um aqui em cima, não lembro do nome agora, mas eu vou procurar e vou deixar aqui em cima para vocês. É um aplicativo onde você pode ver o corpo humano, ou seja, você tem a possibilidade de girar o corpo humano, ou seja, você tem o corpo, você pode ir cortando, como se você estivesse operando mesmo, sabe? Você vai abrindo o espaço, você pode ir cortando em diferentes... lâminas, vamos dizer assim, ou diferentes planos. E você pode ver também os órgãos internos, você pode ver por onde passa a artéria, por onde passa o nervo, você pode girar, você pode ampliar. Então, é uma boa forma, eu estudei muito com esse aplicativo. Ele tem tanto, você pode colocar no celular ou no tablet, ou até mesmo tem também no computador. Eu estudei muito com ele no computador, que pra mim era melhor pelo fato de, na época, eu tinha um tablet muito lento e o celular era muito pequeno e eu ficava irritada, que eu queria, sei lá, se você quer selecionar uma parte muito pequenininha, fica mais difícil, eu simplesmente peguei no computador, mas eu tenho ele também no tablet. Eu vou até mostrar pra vocês, é esse aqui. Você tem diferentes sistemas. Você tem, por exemplo, a cabeça, você tem parte do cérebro, tem embaixo também diferentes órgãos. Não sei se dá pra ver. Por exemplo, não sei, vamos pegar aqui, não sei, qualquer coisa. Vamos pegar algo com músculo. Sei lá, vamos pegar esse aqui mesmo. Então você tem aqui, por exemplo, a parte do corpo. Você pode girar, tá vendo? A gente pode girar. Você pode ver exatamente onde tá cada coisa. Você pode clicar, você pode escolher tirar, por exemplo. Você tira e assim você vai abrindo diferentes planos. Eu acho esse aplicativo realmente muito bom e eu recomendo bastante para quem tem dificuldade em 3 dimensões. Ele ajuda muito a aprender anatomia. Bom, eu acho que esses eram todos os livros ou coisas que eu usei para aprender anatomia que eu queria recomendar para vocês. Há também algumas dicas. A minha última dica, que é algo muito básico, todo mundo tem em casa, você não precisa de gastar dinheiro, é seu corpo. Você pode usar o seu corpo para aprender anatomia. Muitas vezes eu desenhava, por exemplo, quando eu queria aprender os ossos da mão, eu desenhava os ossos. Quando eu queria aprender os músculos, eu ia com a caneta, eu ia desenhando os músculos no braço, na perna. Claro, não dá para fazer tudo, mas pelo menos essa anatomia do aparelho locomotor, você pode usar o seu próprio corpo, até mesmo na hora da prova. Na hora da prova, se você mais ou menos tem uma ideia de anatomia, você pode usar o seu corpo para saber mais ou menos o que estão perguntando. Por exemplo, se está o nervo, como ele inerva, qual músculo. Se você move a sua mão, você sente. Se você, por exemplo, não sei, você quer saber qual músculo faz tal movimento, você pode, durante a prova, simplesmente mover o seu braço e sentir, ou olhar qual músculo, aonde está fazendo esse movimento. Isso ajuda bastante também a saber se o músculo, não sei, ele faz uma contração, ou se ele... como é que chama isso em português, gente? Agora eu não lembro o nome. Beugen, strecken. Vamos aprender alemão? Beugen, strecken. Tem músculos que fazem essa dobrar, esse beugen,
E há músculos que faz você esticar, que seria o strecken. E isso ajuda também na hora de você aprender. Se você pode aprender em casa e depois na hora da prova é mais fácil também. Você tem o seu corpo, ninguém vai proibir de você levar o seu corpo na hora da prova. Então, isso ajuda bastante. Bom, agora, se eram os métodos que eu tinha aqui para ensinar para vocês usarem. Também eu recomendo, na hora de estudar para a prova, há muitas universidades, no caso, por exemplo, na minha universidade eu já mostrei alguns vídeos, alguns modelos. Há universidades que te permitem, por exemplo, reservar um horário e ir lá estudar com esses modelos. Use isso, estude com os modelos, pratique bastante, pense, não sei, tenta entender na sua cabeça onde está cada músculo, qual é a função de cada um, por onde passam as coisas. Tenta, sei lá, viaja, imagina o corpo. Aí, sei lá, eu sei, isso sou meio esquisito, mas tenta imaginar, fecha o olho e tenta imaginar exatamente onde passa cada artéria, onde vira, onde sai o nervo. Isso ajuda muito, 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 muito para você ter uma visão na sua cabeça e na hora que alguém perguntar você consegue responder rápido. Há também uma outra dica: as pessoas que estudam com alguma plataforma que a universidade paga, normalmente tem perguntas de outros exames do Staats Exam. Você pode usar essas perguntas para também aprender, não aprender anatomia, mas saber exatamente o que eles gostariam que você soubesse, e assim é uma boa forma também na hora de fazer a prova. Da mesma forma, na sua universidade, eu acredito que também você consiga ter acesso a provas de outros anos, de forma que você pode aprender exatamente com as perguntas que os professores fizeram, e dessa forma é um pouco mais fácil você aprender exatamente aquilo que você sabe que eles consideram importante. Outra dica também, na hora de você aprender anatomia, tenta aprender talvez em grupos. Se você tem algum grupo na universidade, tenta aprender com outras pessoas, explica para outra pessoa o que você está vendo, ou peça a pessoa que te pergunte também algumas coisas de anatomia, porque isso vai te ajudar na hora de fazer a prova oral. Ou se você não tem nenhum amigo, nenhum conhecido, ou se você, sei lá, não tem tempo para estudar com outras pessoas, fale em casa em voz alta. Explique, não sei, você pensa para você, ok, hoje eu vou explicar como plexus brachialis, que são os nervos que saem na parte aqui do braço, todos os nervos que vão nervar o braço inteiro. Você começa a falar em voz alta, tá? Plexus brachialis tem o truncus tal, 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 daí sai o nervo tal, 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 esse nervo passa por aqui, esse nervo dá esse nervo, esse outro vai até esse que chega até, por exemplo, na mão, até o nervo que chega até no final. Nervo tal, ou seja, sei lá, o nervo radialis, o nervo ulnaris, inerva tal, tal, tal músculo, esse músculo faz tal, tal movimento. Você vai começando de cima até embaixo. Você vai entendendo a estrutura perfeitamente. Passando daqui, então, você vai saber, você vai explicar exatamente, ok, qual nervo passa, quais são os fascículos, quais são os truncos, qual nervo sai daqui, qual nervo sai dali. Você vai explicar tudo desde o início até embaixo, de forma que vai ficando claro na sua cabeça. Quanto mais você explicar em voz alta, mais fácil vai ficar, porque você vai ouvir você falar. Isso vai fixando mais e mais e mais. Também é até uma boa forma também de praticar o alemão. Enquanto você está falando em voz alta, você vê exatamente o que você está pronunciando bem, o que você está pronunciando mal, ou quais palavras você tem dificuldade de pronunciar, e assim você pratica. Por exemplo, eu passei muitos semestres evitando uma palavra, o diafragma. Eu falava diafragma, porque eu não conseguia falar a palavra Schwertfell. Eu não conseguia, essa palavra não saía, e eu falava muitas vezes diafragma, as pessoas entendem, mas em algum momento eu queria também pronunciar bem as palavras, porque você precisa aprender em muitos casos o latim e também o alemão, então você precisa de usar as duas terminologias, e é bom você praticando dessa forma oral, porque assim você também consegue falar melhor e melhorar a sua pronúncia do alemão. Você aprende duas coisas ao mesmo tempo. Outra dica é
por exemplo, se você não quer comprar um livro desses de desenhar ou colorir, provavelmente na internet você pode simplesmente imprimir uma parte de um esqueleto e você mesmo desenha, ou se você gosta de colorir, você pode procurar também imagens e você mesmo colore, que isso ajuda também a fixar o conteúdo. Você está ali vendo, você está desenhando, isso ajuda muito na hora de entender, por exemplo, os músculos, de onde eles saem, onde eles, quais são os pontos de origem e de... gente, hoje eu não tô conseguindo saber falar as palavras em português, tá difícil, né? Vocês me entenderam? Ou seja, da onde vem o músculo é onde ele termina. Eu não tô conseguindo falar português, desculpa. Mas isso ajuda também na hora de você estar desenhando. Ajuda a fixar o conteúdo também. Bom, essas eram as dicas que eu tinha para vocês. Eu espero que tenham ajudado, que vocês possam usar na hora de estudar para a faculdade. Se eu lembrar de mais alguma, eu escrevo aqui nos comentários. Com certeza tem mais alguma dica que eu agora não tô lembrando, mas eu queria realmente trazer para vocês os materiais que eu usei, porque eu acho que isso pode ajudar bastante na hora de você aprender. E claro, tenha paciência, a anatomia requer muito tempo, muito esforço. Não é fácil, mas quanto mais você vai repetindo, mais fácil vai ficando, você vai lembrando. No início você não lembra de tudo, depois você estuda de novo, você lembra mais um pouquinho, depois você estuda outra vez, vai lembrando, e no final você consegue mais ou menos lembrar das coisas. Claro, quando chegar na clínica você vai esquecer muitas coisas, ainda mais se você for para uma área que você, não sei, não vai usar tanto essa parte da anatomia, provavelmente você vai esquecer, todo mundo esquece, mas se você quer fazer alguma especialidade que tenha a ver com a anatomia, talvez pode ser uma boa ideia para você já ir praticando e para depois não ser muito difícil para você. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha aprendido um pouquinho. Eu vou trazer nos outros vídeos, como eu disse, as outras matérias que são difíceis também, e também algumas recomendações de livros ou aplicativos, ou como estudar, ou como resumir as coisas. E se você quer saber sobre alguma matéria específica, deixa aqui nos comentários, caso eu não fale sobre a matéria que você queira saber, pelo fato de talvez não ser muito difícil aqui, mas se você tem algum interesse, deixa aqui nos comentários, aí eu posso fazer também vídeos de matérias por separado, que vocês queiram, que vocês tenham interesse, e assim fica um pouco mais fácil para mim também, para saber o que vocês querem ver aqui nesse canal e o que não. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não deixou, compartilhe também com aquele amigo ou com aquele familiar que esteja estudando medicina na Alemanha ou até mesmo no Brasil, porque essas dicas servem para qualquer pessoa que esteja estudando medicina em qualquer lugar do mundo. A medicina é igual, não importa em qual país. E muito, muito, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau!